Olá, ouvintes! Está no ar nosso podcast ABCP Revista Papel em Minutos, edição de abril de 2022. O programa que traz a voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha as notícias do setor há mais de 80 anos. E essa nossa edição de abril dá o papel especial de aniversário dos 83 anos da revista, que atravessou 8 décadas com circulação impressa e mensal, o que é um grande orgulho para o setor de celulose e papel. Para isso, caros ouvintes, muitos desafios foram superados por este veículo que praticamente acompanhou o desenvolvimento de toda a indústria de base florestal do país, publicando seus principais momentos de transições para construir as bases de sua sustentabilidade. Nossos ouvintes acompanharão conosco neste primeiro bloco depoimentos dos executivos convidados de empresas que mais apoiaram a revista O Papel nessas 8 décadas. Os porta-vozes das principais empresas apoiadoras fizeram um retrospecto do período e destacaram toda a evolução conquistada. Nas páginas da nossa edição especial de aniversário, os ouvintes poderão conferir em opapeldigital.org.br e na edição impressa os detalhes sobre como essa história se desenrolou até chegar à realidade atual de notoriedade global. E não é só. Além disso, nossa reportagem de capa aborda os próximos passos a serem percorridos pela indústria de base florestal que se mostram igualmente promissores. Antecipamos aqui alguns dos marcos das 8 décadas de crescimento da nossa indústria que vocês irão ler em detalhes nesta reportagem de capa especial, mas concentramos nosso podcast O Papel em Minutos, edição de abril, nos depoimentos dos executivos sobre a relevância da revista O Papel nesse contexto. Júlio Guimarães, diretor comercial da IBEMA, parabenizou a revista e enfatizou a importância de representarmos um elo fortalecido. Quero parabenizar tanto a revista quanto os agentes de todo o setor que contribuíram com muita paixão, dedicação e informação para que nesses 83 anos pudéssemos desenvolver tecnologia, mão de obra, representatividade e principalmente competitividade no nosso setor. A conquista também é de vocês. Parabéns. Esse elo, Patrícia, começou em 1939, surgindo com o dever de apresentar os artigos técnicos necessários para contribuir com o desenvolvimento universal deste ramo. E essas palavras não são minhas, mas de André Tibor, um dos fundadores da publicação, ao lado de Américo Kendi, Paulo Erlinger e Carlos José Benco. E sobre esse objetivo como tal, verificamos nas palavras de Amando Varela, co-CEO e diretor comercial e de marketing da Papyrus, que homenageou a revista destacando o pioneirismo do veículo especializado. A revista O Papel é um veículo pioneiro e essencial para a promoção da indústria de papel e celulose no Brasil. A revista, que já nasceu sendo uma referência de qualidade jornalística, mantém seu compromisso com a cobertura dos assuntos mais relevantes do mercado e ajuda a criar diálogos e relacionamentos entre os players do setor. Por sua vez, Celso Tacla, presidente da Valmet na América do Sul, também enalteceu a relevância da revista, a compilação de temas sempre atuais e o espaço destinado à publicação de artigos técnicos. A revista Papel é uma referência no nosso setor, que sempre se renova, se repagina e traz artigos e matérias interessantes e atuais. Ela traz uma variedade de assuntos que atraem muitos leitores envolvidos em diferentes áreas de atuação e que se interessam pelo nosso setor. São diversos temas e conteúdos sempre atuais, as novidades do setor, indicadores, mercados, negócios, carreiras, pessoas, gestão, inovação e sustentabilidade. Além disso, a revista é um veículo importante para a publicação de artigos técnicos. Essa renovação constante, a diversidade de conteúdo, aliados ao formato sempre interessante apresentado em meio impresso digital, atraem os leitores e os anunciantes, assegurando a longevidade da revista. É isso mesmo, a revista surgiu, caros ouvintes, em um momento em que a industrialização se fortalecia no país. E já na segunda década da O Papel, a revista noticiava o aparecimento de novas empresas, entre alguns nomes, a Rigesa, hoje West Rock, e o Consórcio Brasileiro de Investimentos, com os primeiros aportes em celulose de eucalipto. Até então, vários outros tipos de matérias-primas eram utilizados na produção de celulose e papel. Vale complementar que a difusão do conhecimento técnico foi bastante impulsionada, especialmente a partir da terceira década. Entre 1960 e 1969, o papel trazia os dados mensais de desempenho da indústria e os detalhes de novas tecnologias como o Hydra Pulper, tão utilizado pela indústria. Grande parte das experiências eram relatadas e chegavam ao público especialmente pela publicação. E quem também participou com relevante depoimento sobre a revista Papel foi Antônio Lemos, presidente da Voit Paper na América do Sul,
que creditou o posicionamento da Upapel à qualidade dos conteúdos produzidos. A transparência, a qualidade e a objetividade da revista O Papel sempre colocaram no topo e fizeram com que as publicações de vocês ganhassem respeito absoluto no setor de papel e celulose. Estou falando aqui dos excelentes artigos que vocês publicam, as pautas inovadoras, as matérias bem completas e as entrevistas que sempre surpreendem o leitor. Em outras palavras, eu acho que a revista O Papel é uma revista de credibilidade que há 83 anos vem inovando em suas edições e por isso a Voit tem orgulho de ser sua parceira e já que estamos olhando juntos para o futuro do papel na mesma sintonia. Aliás, a Voit foi uma importante empresa que contribuiu para os avanços das indústrias do setor no país. Na quarta década do papel, mais precisamente em 1977, o Brasil ocupava a 7ª posição no ranking de produção mundial da celulose. Klabin e Suzano já despontavam como principais players do setor e a Borregade, hoje CMPC, tinha a meta cada vez mais audaciosa de ampliar suas exportações. E seguindo aqui com os nossos depoimentos, além de valorizar a revista como principal veículo técnico do setor, Luiz Leonardo, diretor de negócios de químicos para branqueamento da Quimira, relembrou uma contribuição pessoal marcante para ele. A revista Papel é um meio informativo para as pessoas do segmento celulose e papel, contendo material técnico, atualizações das empresas, produtoras, fornecedores. Desde sua origem é assim que ela é montada. Os acontecimentos no segmento são elicitados, as mudanças, o movimento de pessoas, a busca por profissionais que fazem parte desse veículo que é muito apreciado por todos nós. Como contribuinte, me lembro de ter sugerido a colocação de índices de mercado, quanto produzimos, quanto consumimos, quanto importamos, quanto exportamos, de celulose, de papéis sanitários. Estas sugestões foram adotadas, implementadas e são úteis a quem precisa conhecer mais do segmento através da revista Papel. E neste sentido, o presidente da Voit Paper na América do Sul também destacou sua experiência pessoal com a revista e incentivou a leitura aos profissionais que estão ingressando no setor. Quando comecei a ler a revista O Papel, eu era estagiário na Voit e isso foi lá em 1990. E já nessa época a revista era uma referência para mim. Eu esperava bem ansioso para poder saber mais sobre o setor, ver sobre as novidades, aquelas matérias especiais, os artigos, enfim. E hoje, 32 anos depois, eu continuo ainda na Voit, num cargo com um pouco mais de responsabilidade, e eu tenho ainda mais consideração pela revista. E vejo que ela continua sendo essa referência super positiva para os nossos estagiários e o pessoal que está começando também. É incrível como quando se trabalha com paixão e dedicação, o legado de qualidade se perpetua. Tacla, presidente da Valmet na América do Sul, acompanhou os colegas ao destacar recordações pessoais como leitor e como contribuinte da O Papel. A revista O Papel sempre me acompanhou e para mim é quase que uma leitura obrigatória, sempre muito agradável. Nenhuma fica para trás sem que eu a leia. 2 edições especialmente marcantes para mim foram as de abril de 2012, quando inauguramos as novas instalações da Valmet em Araucária, naquele tempo Metso. Uma belíssima reportagem ilustrada com fotos e a outra de outubro de 2020, com uma reportagem especial dos 60 anos da Valmet no Brasil. Nessa reportagem, várias pessoas que trabalharam conosco ao longo dos anos contaram suas histórias e sobre sua trajetória na empresa. Foi muito emocionante e marcante contar a história de uma empresa pela visão e pela vida das pessoas que passaram por lá. E Varela, co-CEO e diretor comercial e de marketing da Papyrus, também lembrou de uma edição especial para a empresa. Quero lembrar um fato que marcou a minha vida profissional com a revista O Papel. Em maio de 2021, aqui na Papyrus, fizemos um projeto e conseguimos aprovar no Conselho um projeto de investimentos para a renovação da máquina, modernização do parque industrial e expansão das áreas de logística, estocagem e também de acabamento. A revista O Papel foi muito importante porque deu uma cobertura bem ampla a todo o projeto que fizemos e a importância que a Papyrus tem no cenário nacional da economia circular, reciclando papel e aparas de papel cartão, retirando dos aterros sanitários e transformando o que seria um resíduo em uma matéria-prima importante de renovação e de continuidade. O papel é sempre importante
na divulgação dos movimentos do setor. Em meio a tantas lembranças e intercalando com os momentos históricos da revista, também destacamos que a O Papel venceu na sua 5ª década em circulação o tumultuado cenário político-econômico, que foi marcado por fechamentos e fusões e muitos outros movimentos que delinearam o futuro do setor no país. Pois é, Patrícia, na 6ª década, mais precisamente em 1993, a revista ganhou um fôlego e passou a agregar um conteúdo ainda mais apurado com a aquisição dos seus direitos pela BTCP, e que permanecem até os dias atuais. O setor, nesse mesmo período, se recuperava, ganhando novas capacidades e novas fábricas surgiram, como a Bahia Sul, hoje Suzano. E para comentarmos as 2 décadas seguintes, precisaríamos de mais um programa no mínimo, caros ouvintes. Mas adiantamos que foi nesse período que o setor mais prosperou e a revista pôde acompanhar de perto essa evolução. Grandes projetos saíram do papel e os avanços em pesquisa e desenvolvimento colocaram esta cadeia produtiva em um novo patamar tecnológico e diversificado em seu portfólio de produtos. Nesse mesmo período, Patrícia, a revista começou sua jornada no meio digital e vem inovando a cada ano. A exemplo disso, esse podcast para lá de informativo. Correto, Thaís, e por isso agradecemos as felicitações, os reconhecimentos e as contribuições de todos os porta-vozes participantes deste nosso podcast especial, a BTCP Revista Papel em Minutos, edição de abril, não só neste aniversário, como em toda a trajetória da revista. É muito satisfatório para a BTCP e todos que participam da produção deste importante veículo setorial saber que contribuímos para o fortalecimento deste elo tão importante entre empresas durante 83 anos, participando de tantas histórias de sucesso. Aos ouvintes, reforçamos o convite para conferir a nossa edição especial de abril completa em opapeldigital.org.br. E encerramos este nosso primeiro bloco de depoimentos relevantes do nosso podcast A BTCP Revista Papel em Minutos, o programa que segue trazendo a voz da indústria de celulose e papel pela publicação que acompanha as notícias do setor há exatos 83 anos. O setor de papel, celulose e energia está junto à sociedade nesta jornada por um mundo mais sustentável. Nós, da Valmet, acreditamos que a tecnologia tem um papel fundamental na transição para uma economia neutra em carbono. Com a missão de converter recursos renováveis em resultados sustentáveis, oferecemos soluções com a mais alta eficiência e o mínimo impacto ambiental para atender às necessidades dos nossos clientes. Eleve você também suas operações a um novo patamar com tecnologias e serviços Valmet. Nosso segundo bloco deste programa traz o destaque da nossa entrevista do mês de abril, sobre o tema fusões e aquisições, além de falar sobre conteúdos de nossas colunas e colunistas, tendo como convidados Luiz Mota, sócio responsável pela M&A, Merger and Acquisition, proprietário da KPMG, e os colunistas Mauro Berni e Márcio Funchal, que escrevem mensalmente na revista O Papel sobre biomassa e energia renovável e estratégia e gestão, respectivamente. Começando pelo tema abordado pelo nosso entrevistado do Papel de Abril, Luiz Mota, observa-se que as operações de fusões e aquisições realizadas no Brasil em 2021 somaram um número expressivo. Ao todo, 1.963 transações foram concretizadas no ano passado. Além de ser a maior soma dos últimos 25 anos, a marca supera em 59% o valor registrado em 2019, até então o melhor ano da série histórica produzida pela KPMG. A liderança do ranking de transações ficou para as empresas de internet, que realizaram 658 operações de fusões e aquisições durante o ano passado, representando 34% do total. Na sequência, aparece o setor de tecnologia da informação, com 358 negócios, representando 18% do total. Em nossa entrevista, publicada na edição especial de abril do Papel 83 anos, Luiz Mota explica que os resultados consolidam a tendência de investimento em transformação digital e inovação, protagonizados pelas companhias brasileiras e multinacionais, que têm feito aportes estratégicos em diversos segmentos de negócios. A gente teve a pandemia em 2020, né? E normalmente quando você tem um cenário de crise, é muito ruim para o contexto de fusões e aquisições, porque as empresas muito mais preservam sua existência, renegociam suas dívidas e tudo mais, do que olhar para o longo prazo fazer uma transação dessa natureza. Mas desde 2020 o que aconteceu é que essa crise teve uma característica diferente das outras e quebrou um paradigma. O que é? Porque a saída para as empresas sobreviverem, uma vez que teve as medidas, né, de
isolamento, distanciamento social, as pessoas fiquem em casa e tudo. As empresas, para sobreviverem, elas tiveram que necessariamente pegar um plano de longo prazo, tipo digital, 3 anos, e fazer em 2 meses. E elas, para fazer isso, tiveram que fazer aquisições. Então, você viu um boom no segmento de fusões e aquisições, de aquisições de características de empresas de tecnologia, de plataforma de internet. Para conferir o conteúdo completo dessa entrevista, caros ouvintes, no qual Mota estendeu o enfoque às tendências previstas para este e os próximos anos sobre fusões e aquisições, incluindo uma análise sobre o setor de base florestal, acessem o papeldigital.org.br ou aguardem sua edição especial impressa em suas residências durante essa semana. Nossos agradecimentos ao executivo da KPMG, Luiz Mota. E pontuamos aqui que o tema digitalização também é destaque nesta edição, Thaís, na coluna Liderança da Falcone, na qual Bruno Moraes, nosso colunista, pergunta: a transformação digital na indústria está funcionando? Parece que sim, né, caros ouvintes? Mas é preciso entender mais e melhor sobre essa jornada. Então, portanto, leiam o artigo completo da Falcone em opapeldigital.org.br para ficar por dentro, ou aguardem a sua edição impressa. Nossas colunas, Patrícia, contemplam assuntos sobre quase toda a cadeia produtiva do setor de celulose e papel, incluindo temas técnicos, além de mercado e gestão. Isso mesmo, Thaís. Então vamos agora ao nosso colunista e convidado especial, Mauro Berni, pesquisador das áreas de meio ambiente e energia do Núcleo Interdisciplinar de Planejamento Energético, NIP, da Universidade de Campinas, Unicamp, São Paulo. Nesta edição, nosso querido Mauro fala sobre o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12, referido na Agenda ONU 2030, e destaca as contribuições do nosso setor a partir da economia circular para atingir este objetivo, que trata do comprometimento com a produção e o consumo responsáveis. Vamos então, caros ouvintes, à nossa entrevista com o professor Mauro Berni. Olá, Mauro, tudo bem com você, meu querido? É um grande prazer tê-lo conosco nesse podcast especial dos 83 anos da revista O Papel. Em sua coluna deste mês sobre biomassa e energia renovável, você fala sobre o ODS 12. Como você poderia contextualizar as ações da nossa indústria de base florestal como contribuintes para se alcançar este objetivo? Para mim, tem sido um prazer participar da família da revista O Papel, que agora completa 83 anos, onde mensalmente eu escrevo uma coluna sobre biomassa e energia renovável. Desde que fui office boy na década de 70 na Champ Papel e Celulose, tornei-me um papeleiro de coração. Acompanhei ao longo desses anos a contínua evolução dos processos produtivos e da biotecnologia da produção de celulose e papel da área florestal. Pude constatar, ao longo de todo esse tempo, que a indústria de papel e celulose sempre esteve aderente ao que chegou agora, que são os Objetivos de Desenvolvimento da Sustentabilidade 12, preconizado pela ONU para 2030. Essa ODS 12, ela trata do comprometimento da produção e o consumo responsável, coisa que sempre o setor de celulose e papel, ao longo de sua história, vem buscando. Ações da indústria de celulose e papel na direção da ODS 12 não faltam. Valendo destacar que, nos últimos anos, a PDI tem se intensificado por conta de toda essa questão de transformações no planeta, por conta das mudanças climáticas e mercado. Na indústria brasileira, ações como o aproveitamento da biomassa e seus resíduos, produção de energia com excedentes, colocando em rede, o manejo florestal socioeconômico sustentável, a questão do uso da água, a minimização dos usos da água nos processos produtivos, e as pesquisas que têm ocorrido, sobretudo nesses últimos anos, que ampliam o portfólio de produtos de base florestal, como é o caso da lignina, entre outros, que também está aderente aí tudo aos objetivos da ODS 12, essas ações que vêm sendo desenvolvidas pelo setor. O Brasil produz celulose e papel do norte ao sul, é uma imensa e traz e com grande participação no PIB. Então, essas ações repercutem tanto com relação ao ODS 12, quanto também ao crescimento do país, no nível de atividade do país, de norte a sul, como eu já disse. Nesses novos tempos pós-pandêmico e essa ampliação de novos produtos que podem vir a sair da indústria de celulose e papel, na minha mente, ele deve ocorrer possivelmente nessa próxima até o final dessa década agora, que a indústria de celulose e papel não vai ser mais só isso, vai ser celulose, mais papel e mais produtos químicos, de base florestal. Então, isso na forma
da economia circular, aproveitando tudo e, sobretudo, usando o conceito de biorefinaria. Muito obrigado a todos e todas. Espero que leiam minha coluna lá na revista, que trata um pouco, amplia, né, essas pequenas questões que eu coloquei aqui, e sempre estando disponível a todos os leitores da Revista Papel. Agradecemos o nosso colunista Mauro Berni pela ilustre participação neste programa. E agora vamos ao nosso próximo convidado, o colunista de Estratégia e Gestão, Márcio Funchal, fundador da Márcio Funchal Consultoria. No artigo desta edição, intitulado como Apertem os cintos, o meu custo explodiu, Márcio detalha os fatores que levaram à situação atual, impulsionado por problemas que conectam conflitos logísticos, desequilíbrio entre oferta e demanda de produtos e serviços, um forte estímulo monetário realizados pelas principais economias mundiais e, mais recentemente, o acontecimento da guerra entre Rússia e Ucrânia. Márcio, pergunta então, como o próprio título deste artigo já tão provocativo e que chama a nossa atenção para o tema, o que você poderia comentar sobre como o cenário de custos e preços pode ser observado mundialmente? Olá, ouvintes, é uma satisfação estar aqui no podcast ABTCP, Revista Papel Minutos, novamente, ainda mais nessa edição de aniversário, né? Bom, na coluna desse mês trago uma coletânea de dados que mostram, então, uma crescente explosão de custos dentro das atividades industriais, principalmente ligadas ao setor de papel, celulose e produtos de papel no Brasil, né? Desde 2020, é bem claro os sinais de crescimento de custos em toda a cadeia produtiva, ao redor de todo o mundo, e no Brasil não seria diferente. Então, dentro desse artigo, a gente aborda uma coletânea de dados que mostram, então, que certamente esses impactos de crescimento de custos, juntamente com expansão de produção industrial e crescimento de preços, vão impactar os negócios das indústrias ligadas ao setor. A gente tem indicadores que mostram que esses sinais de crescimento de custos vão continuar ao longo de 2022 e 2023. É importante que as empresas estejam preparadas dentro do seu share e dentro da sua estratégia para conviver com esses impactos nas cadeias produtivas. É isso aí. Um abraço. É isso aí, caros ouvintes. De acordo com Funchal, o cenário de crescimento de custos e preços é fato consolidado mundialmente, sendo que praticamente todas as cadeias produtivas globais tiveram impacto em decorrência desses últimos fatores. E agora ainda o lockdown na China, né, no porto de Xangai. Então, para ter acesso a muitos desses dados relevantes trazidos este mês pelo nosso colunista, acessem o papeldigital.org.br agora mesmo e confiram este conteúdo completo. E seguimos agora com mais destaques de colunas e colunistas desta revista especial, edição de aniversário 83 anos da Revista Papel. Em Carreiras e Oportunidades, o assunto é reputação confiável. Você acredita que tem? Esta resposta só vocês têm, caros ouvintes, mas podem ler o artigo completo da nossa colunista Jaqueline Leal e ficar por dentro dessa análise. Além desses conteúdos citados, esta edição aborda ainda os dados de desempenho do setor de aparas pelo colunista Pedro Vilas Boas, diretor executivo da ANAP, Associação Nacional dos Aparistas de Papel, e também os novos regulamentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Tema este da coluna Legislação de Resíduos Sólidos, assinada pelo professor e doutor Fabrício Soller, da Felsberg Advogados. E não é só, caros ouvintes, pois nosso mais esperado destaque é a coluna Indicadores de Preços, assinada pelo professor Carlos Baixa, que nesta edição traz o motivo sobre o preço em dólar da celulose de fibra longa ter aumentado em $100 em março nos Estados Unidos, entre outros dados relevantes do mercado. E estes são apenas alguns dos destaques de conteúdo da nossa edição especial de abril da Revista Papel sobre colunas e colunistas. A revista completa traz muito mais que vocês poderão conferir em papeldigital.org.br desde já. Fica a dica, então, para fechar este nosso segundo bloco de notícias do nosso programa. Caros ouvintes, abrimos este terceiro e último bloco do nosso podcast ABTCP Revista Papel em Minutos, edição especial de aniversário dos nossos 83 anos de circulação, com os seguintes destaques editoriais. Começando pelo ponto de vista, que é assinado este mês pelo CEO da IBEMA, Newton Saraiva, falando sobre o setor de papel estar enfrentando as incertezas de 2022 com foco na sustentabilidade e tecnologia. E temos ainda uma reportagem especial sobre a Bracel,
companhia que investiu no estado da arte tecnológico para ganhar competitividade por meio da inovação e sustentabilidade na produção de celulose solúvel e celulose craft. O enfoque da matéria é o projeto STAR, com entrevista especial feita por mim com o executivo Pedro Stefanini, vice-presidente sênior da companhia. Está imperdível, caros ouvintes. Sim, Thaís, pois além de ficar por dentro de muitos detalhes técnicos sobre a Bracell, os ouvintes poderão conferir fichas técnicas dos fornecedores Andritz, Peróxidos do Brasil e Valmet. Acessem, portanto, o papeldigital.org.br e leiam a reportagem completa sobre o projeto STAR, recém-inaugurado pela Bracell. E temos ainda, nesta edição especial de abril da O Papel, uma reportagem sobre o Suzano Day e outra matéria sobre os 60 anos do Grupo Santa Maria, que já foi destaque em nosso podcast Giro Setorial. E agora trazemos todos os detalhes sobre o status e plano de crescimento dos negócios deste respeitável grupo empresarial. Vale conferir ainda na nossa edição completa especial de abril as notícias da coluna Radar, com destaque aqui neste programa para as seguintes chamadas. A Valmet foi escolhida para realizar a modernização da linha de fibras da fábrica de celulose da Cenibra. A linha de fibras será preparada para realizar um aumento de capacidade para produzir 100 mil toneladas de celulose ao ano. O início do projeto está previsto para setembro de 2023. Já a Voit, Patrícia, foi selecionada para modernizar o processo de preparação de massa da Fernandes, em Amparo, no interior paulista. Ainda em fase de desenvolvimento, esta deverá ser a maior planta central de aparas do Brasil, com capacidade de cerca de 750 toneladas de preparo por dia na primeira fase, chegando a 1.000 toneladas por dia na segunda fase do projeto. Entre outras notícias, trazemos novidades da Tequali, que está de cara nova. A Solenes, com uma parceria visando alternativas sustentáveis para o plástico de uso único. Um lançamento da Siemens para a conexão de equipamentos que aproveita os grandes volumes de dados gerados pelos ativos para obter insights sobre as linhas de produção, entre outras notícias sobre negócios, mercado e premiações. Portanto, caros ouvintes, vale acessar o papeldigital.org.br e conferir na íntegra a coluna Radar da nossa publicação, que completa 83 anos este mês, trazendo os principais marcos históricos de desenvolvimento da nossa indústria de celulose e papel. Mas antes de encerrar nosso programa, vamos registrar aqui os nossos agradecimentos mais que especiais aos nossos anunciantes do mês, que confirmaram seus apoios à continuidade do papel nesta data especial de aniversário. São eles, caros ouvintes, Andritz Brasil, Kemira, Klabin, Peróxidos do Brasil, Valmet e Veolia Water Technologies Brasil. Esperamos vocês, caros ouvintes, em nossas mensagens via e-mail, deixando nosso contato podcast@btcp.org.br para que nos escrevam. E avisamos que a nossa próxima edição da Revista Papel será também de aniversário, mas desta vez dos 123 anos da Klabin. Parabéns à renomada Klabin, que completou mais de um século este mês, e será o nosso destaque de reportagem de capa no Papel de Maio. Portanto, fica a dica aos fornecedores parceiros da Klabin, pois aguardamos o apoio de vocês na próxima edição da Revista Papel com suas homenagens especiais. Isso aí, Patrícia. Por hora, ficamos por aqui. Nosso grande abraço a todos, a todas e a todas. E até a próxima edição.